Nós estamos aqui já aqui nos estúdios, recebendo aqui o reitor da Universidade Estadual do Amazonas, da UEA, professor André Zogaíbe. Ele vai nos dar uma introdução básica sobre o assunto que iremos trazer também mais tarde no podcast. Nós vamos fazer um podcast depois, mas aqui nós vamos entrevistar ao vivo para que muitas das pessoas que nos acompanham, estamos aqui ao vivo na cidade de Manaus. Mais tarde nós estaremos em 61 municípios do interior do Amazonas, que todo o Amazonas possa ouvir e assistir a entrevista aqui do professor reitor da UEA, professor André Zogaíbe. Eu vou fazer uma introdução aqui, o que eu vou discutir aqui com o professor. Nós vamos falar aqui sobre os avanços nas diversas áreas de tecnologia, na questão do laboratório, que o UEA tem dado ultimamente, e também sobre expectativas e projetos voltados para o ano de 2025. Será o nosso tema que vamos discutir daqui a pouco. Mas eu quero ressaltar que no ano passado eu acompanhei o trabalho do professor André, agora do professor Zogaíbe. Eu acompanhei alguns trabalhos e eu quero citar os 4 pontos que eu acompanhei da atividade administrativa, né, da UEA. Ele participou, ele teve assim um avanço que eu acompanhei, foi na inauguração de novos espaços físicos, né, que a UEA teve, com laboratórios, unidades em outras cidades, né, ampliando acesso ao ensino superior, isso ocorreu. Inovação e pesquisa que a UEA faz. Acompanhei também a questão do fortalecimento da pesquisa, com novos laboratórios e projetos inovadores, né? Ele vai contar depois quais são esses projetos, né? Como um projeto, escreve lá, um projeto chamado Nexus, né? Ficando em computação, focado em computação e aplicado também na área de saúde. Esse projeto foi aplicado na área de saúde, está sendo aplicado na área de saúde, né? E tem a questão da inclusão e diversidade. E nisso foram assim oferta de vagas específicas que também teve para os grupos minoritários, né, como questão dos indígenas, né, dos negros e pessoas com deficiência, promovendo aí, logicamente, essas pessoas na inclusão social, inclusão acadêmica da universidade. Foi muito importante. E também acompanhei a questão do fortalecimento da pesquisa, né, desenvolvimento de projetos inovadores que, vamos dizer assim, contribuem muito para o avanço da ciência e tecnologia no estado do Amazonas, né? Então, fiz uma introdução que, na administração que o professor André Zogaíbe vem fazendo, né? São 4 itens, assim, tem muito mais que ele tem feito, mas são as coisas que eu faço uma introdução, porque eu acompanhei essas questões, porque eu acompanho, logicamente, a questão acadêmica, né? Principalmente quando se fala, principalmente na formação de recursos humanos, principalmente da universidade, institutos tecnológicos, né? Dos cursos profissionalizantes, isso é muito importante. Quero dar bom dia, professor Zogaíbe, bom dia. Bom dia, Massani. Bom dia a todos os ouvintes aí do programa A Voz é Sua, programa tradicional já na cidade de Manaus, no estado do Amazonas e todo o interior. E dizer que é uma honra receber o convite e poder estar aqui falando um pouco sobre a nossa universidade. Muito obrigado, pessoal, pela sua presença aqui. Eu quero começar fazendo umas perguntas que acho que é muito importante. Eu tenho várias perguntas, mas vamos fazer a primeira aqui para o senhor abrir essa entrevista amanhã de hoje. Mais tarde também tem a participação do meu amigo aqui, o Ronaldo Silva, que vai também falar um pouco perguntas sobre a questão tecnológica, que ele está mais especializado nessa área. Mas eu quero dizer assim para o senhor, para começar, poderia assim traçar um breve histórico da UEA, desde que ela foi fundada, né, até os dias atuais, e como foram os principais marcos e desafios que a UEA tem enfrentado ao longo desses anos, da sua criação até a sua existência, que está hoje na sua mão como reitor, como o administrador maior da Universidade Estadual do Amazonas. Bem, a universidade completou agora 24 anos de criação em janeiro. Ela foi criada em janeiro de 2001, né, pelo então governador amazonino Armando Mendes, e iniciou suas atividades em agosto do mesmo ano. Então, foi um negócio que a gente vê, assim, uma concepção de uma estrutura que foi concebida de forma recorde. Em 6 meses a universidade já tinha feito seu primeiro exame vestibular. Em 6 meses os alunos estavam estudando. E assim, eu sou ex-aluno, eu posso falar com propriedade. Sou ex-aluno da primeira turma, inclusive. Primeira turma.
Então, a gente acompanhou esse processo realmente desde o seu embrião, né? E como beneficiário dessa política pública, foi tão importante desde o seu início. A universidade ela tinha 1.700 alunos no início, em Manaus, Tefé, Parintins. Já nasceu multicamp, já nasceu voltada para o interior do estado, e ao longo da sua existência, desses quase um quarto de século de vida, a universidade ela veio se consolidando como uma importante universidade para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa, da extensão dentro da região norte do Brasil, né? Então a universidade ela tem os seus custos, né, repassados por uma receita que vem oriunda do Polo Industrial de Manaus, né, da arrecadação de tributos do Polo, e isso faz com que a universidade tenha aí esses recursos destinados para as suas atividades, pagamento do salário dos servidores, dos professores, enfim, dos técnicos administrativos, para manutenção dos seus laboratórios. Então, todos os recursos ordinários da universidade vêm dessa legislação que foi aprovada em 2003. Então, hoje a universidade, ela de fato se consolidou como um importante centro de pesquisa na região norte do Brasil. Nós assumimos a universidade, a gestão em 2022, né, com 12 cursos de pós-graduação, 13 na verdade, 13 cursos de mestrado e doutorado, pós-graduação em nível estrito sensu. Em 2 anos nós já tínhamos 24 cursos, ou seja, nós praticamente dobramos em 12 cursos, né, o número aí de cursos oferecidos em nível de pós-graduação. Por que eu destaco isso? Porque a despeito de tudo que a gente fez na graduação, a gente não consegue avançar nem em tecnologia, nem em inovação e nem no próprio ensino se a gente não tiver uma grande força na pesquisa, né? Por quê? Porque se nós formos excelentes no ensino, mas não desenvolvermos pesquisa, nós vamos estar reproduzindo conhecimento gerado por outras instituições, por outras pessoas que não estão na nossa universidade. Então a universidade ela tem que estar na vanguarda. Desde a origem, o objetivo da universidade é de fato poder mudar a economia do Estado, e a gente ainda não chegou nesse patamar porque é um processo ainda lento, isso não é rápido. Quem entende um pouco, quem estuda um pouco sobre inovação tecnológica sabe que não existe salto tecnológico. O que existe, na verdade, é um processo de aprendizado, de acúmulo de capacidade de aprendizagem. E isso a gente vem tentando fazer ao longo dos anos, a gente não ia conseguir avançar se a gente não começasse. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem buscado desenvolver tecnologias. Alguns resultados promissores já estão sendo percebidos na nossa instituição. Não obstante, temos recebido diversos prêmios com relação à pesquisa. Os cursos que são aprovados pela CAPES e são avaliados pela CAPES, que é a instituição do país que regulamenta a criação dos cursos de nível estrito sensu. E isso tem se refletido também na graduação. Ao longo desses últimos 3 anos, o resultado dos cursos de graduação também tem crescido bastante, e nós temos ampliado nossa participação também, além desses recursos que vêm para a universidade por meio da obrigação legal. Nós também estamos angariando recursos por meio da lei de informática, da lei do bem, enfim, para desenvolvimento da pesquisa, desenvolvimento e inovação do PID, do PDI, né? E isso tem feito com que nós tenhamos uma parceria muito consolidada, ainda mais forte, com o Polo Industrial de Manaus, dando um retorno para a sociedade de uma forma geral. Acho que isso resume bem a nossa trajetória na universidade. E nessa gestão a gente tem tido um compromisso muito forte com o servidor, com o professor, com o técnico administrativo. Graças aí também à ajuda do nosso governador, com o olhar que ele tem tido para a nossa universidade nos últimos 3 anos, a gente conseguiu aprovar a nossa database, conseguimos promover todos os professores, todos, sem exceção, e todos os técnicos administrativos, dentro do tempo, dentro do que a lei determina, né? Conseguimos agora, depois de 17 anos, ampliar em 10% o valor
recebido pelos cargos comissionados da universidade para que eles consigam chegar no patamar da administração pública direta. Não é muita coisa, mas 17 anos sem um centavo, a gente conseguir dar 10% foi algo significativo para toda a categoria. Conseguimos ampliação do valor do ticket de alimentação, estamos trabalhando agora para implementação do plano de saúde, já implementamos o plano odontológico. Então, assim, são avanços que realmente mostram o nosso interesse em termos servidores satisfeitos em trabalhar na nossa UEA, e isso também vai se refletir no que a gente passa para os alunos. Ok, pessoal, mas olha só, eu tenho depois logo mais aqui a entrevista, nós vamos fazer um podcast, mas aqui eu quero tocar na UEA, de uma questão mais assim ampla, quando o senhor colocou aí a questão, por exemplo, que tem devolvido recursos humanos para a sociedade. É uma administração nova, que só está desde 2022, tem 2 anos na sua mão a UEA, mas assim, para quem não sabe, eu vou esclarecer aqui o que o professor André Zogaib colocou, é o seguinte: para quem não sabe, né, quem está me ouvindo, a Universidade Estadual do Amazonas, ela é mantido mantido pelo governo do estado, porque pertence ao governo do estado, mas os recursos que mantém a questão administrativa, financeira, o recurso vem de onde? Vem das empresas do Polo Industrial de Manaus, que pagam 1% do seu faturamento para as universidades, para a UEA, né? Na época que eu fui vereador, professor, eu sempre ia lá com alguns reitores, eu me reservo dizer nome dos reitores do passado, mas eu ia lutar muito. Por exemplo, eu sei que Polo de Duas Rodas é um polo bastante pujante e eles realmente participam muito na contribuição da Caixa Financeira para manter a estrutura da UEA. Logicamente que a UEA é uma universidade que tem que pensar como todo o estado do Amazonas, né, na pesquisa e tudo mais, mas tem umas coisas assim que eu fico assim reivindicando, eu reivindicava na época. Por exemplo, Polo de Duas Rodas é um polo pujante no estado do Amazonas. Tem a engenharia mecânica na UEA. Eu dizia assim, olha, mas é importante a criação da engenharia metalúrgica, que é diferente da mecânica, porque nós temos aqui, olha só, nós temos um polo naval que está crescendo, que emprega mais de 10 mil pessoas. Nós temos o polo de duas rodas que faz a solda, né? Então, a questão da solda de um tanque, de uma chapa, de tudo mais, ela não é feita pelo engenheiro mecânico, mas sim pelo engenheiro metalúrgico, né? Então, eu acharia muito importante. Eu vinha reivindicando muito. Esse curso já está em implantação ou já tem? É uma pergunta. A segunda pergunta que eu sempre dizia é o seguinte. Por exemplo, a universidade é estadual, né? Então, por exemplo, qual é o segmento na calha do rio que é importante? Por exemplo, calha do Solimões. O que tem uma vocação de quê? De piscicultura? Calha do Baixo Amazonas, Itacoatiara. Tem vocação em quê? Polo madeireiro? Qual é a área Rio Negro? Tem vocação na área mineral? Então, eu sempre dizia assim, olha, era importante que a UEA levasse um centro, por exemplo, de cursos mais importantes ou pós-graduação nessas calhas do Rio. Por quê? Eu entendo que a participação do professor da UEA, o corpo docente, discente da UEA, num município qualquer, longínquo, ou seja, a calha do Rio, isso vai melhorar não só a questão da questão cultural, mas tem a questão acadêmica. Imagine você colocar, por exemplo, curso de medicina lá no município, sei lá, que seja desenvolvido a um médio e longo prazo, que o curso de medicina não é fácil, né? Mas, por exemplo, curso de engenharia naval já existe na UEA, porque nós temos um polo naval muito pujante e importante no estado do Amazonas. Por exemplo, outro curso que eu acho importante que é o Amazonas, a UFA não dá conta, apesar de ter um curso de engenharia agronômica, né? Eu sei que engenharia agronômica, formar um agrônomo, formar nessas questões, ela custa muito caro para a UEA, né? Porque a agronomia não é um curso barato, né? Então, essa é uma pergunta que eu faço. Quais são as perspectivas desses cursos que não existem? Ou você tem uma ideia de levar um centro acadêmico dessa maneira, por exemplo? Imagine lá levar curso de engenharia florestal lá em cidade de Itacoatiara. Olha o que vai de gente para lá. Fazer curso de engenharia florestal vai melhorar a cidade de Manaus, vai melhorar nível cultural, vai criar um polo, vai se especializar aquele município. Vai gerar riqueza, vai gerar, como diz, a questão não só acadêmica, mas vai gerar uma economia importante, né, para a sociedade. O que o senhor pensa disso aí? Bem, Massami, a gente tem uma série de perspectivas realmente da criação
de novos cursos, mas isso passa, e aí a gente tem que falar de números, né? O orçamento da universidade que foi repassado em 2024, ele está na ordem aí de aproximadamente 750 milhões de reais. A gente olha o valor absoluto do que foi de fato, não estou falando do que foi arrecadado, mas do que foi repassado, né, para a universidade. A gente olhando para esse valor, a gente já fez tudo isso, né, mas assim, os custos que nós temos com folha de pagamento, por exemplo, eles são custos elevadíssimos. E aí sobra um valor muito pequeno para manutenção e para os contratos. E aí sobra pouco para o investimento. Então o que a gente precisa, na verdade, é ampliar a capacidade de arrecadação da universidade. Por exemplo, o próprio município, a capital, ela poderia, de alguma forma, contribuir com a arrecadação de algum tributo, nem que fosse com 0,5% dessa arrecadação. 0,5%. Né? Os outros municípios também. Então, mas isso depende da iniciativa do Poder Executivo Municipal, né? Para que ele olhe para a universidade não como um gasto, mas de repente como um potencial investimento para o desenvolvimento humano. Exatamente, para o desenvolvimento dos próprio municípios. Sim, né? Claro. E a UEA já faz isso com tanto carinho, com tanta eficácia, e isso poderia, evidentemente, ampliar as nossas atuações de forma mais contundente. De todo modo, com o que você colocou, a gente tem trabalhado, por exemplo, na criação de um núcleo, não do curso, mas de um núcleo de desenvolvimento de cursos da área de agronomia. Isso já há algum tempo, né? E a gente quer consolidar esse núcleo, né, com os cursos que a gente já tem, por exemplo, com a tecnologia em produção pesqueira. A gente não tem a engenharia de pesca, mas a gente tem a tecnologia em produção pesqueira para formar aqueles profissionais do interior do estado. A gente forma no município, acabou aquele município, formou aquela turma no município X, a gente passa para o Y. E assim a gente vai rodando todo o interior do estado, fazendo esse tipo de formação que é importante para o desenvolvimento econômico dos municípios. Como a gente faz também tecnologia em produção de alimentos, a tecnologia em agrimensura, a tecnologia em agroeconomia. Isso tudo a gente tem de agroecologia, perdão, e nisso tudo a gente tem feito aí ao longo dos anos essas formações no interior. Com relação à engenharia naval, nós já temos um curso regular na capital, tá? Um curso que já está se consolidando ao longo dos anos. Fizemos concurso, chamamos professores para atuar nesses cursos, nesse curso em particular de engenharia naval, né? Temos a professora Marina e uma série de outros professores tocando o curso de uma maneira brilhante, né? Inclusive fazendo P&D, enfim. Isso tem feito, de fato, que a gente consiga formar engenheiros navais que trabalham na capital e também no interior. E o curso de Engenharia Florestal Itacoatiara, ele já existe já há alguns anos e tem, de fato, se consolidado como um curso extremamente importante para o interior do estado do Amazonas. E ele é um curso de engenharia... a sede dele não é na capital. Engenharia Florestal em Itacoatiara. Está sediado no CESIT, que é o nosso Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara. Então, assim, a gente tem avançado bastante. Agora, em Itacoatiara, nós conseguimos ampliar, né, fazer uma grande ampliação lá no centro com a ajuda do nosso diretor, o professor Luiz Antônio, que está lá nos ouvindo nesse momento. A gente conseguiu, inclusive, ampliar laboratórios na área de engenharia florestal, laboratórios extremamente necessários para o desenvolvimento da pesquisa. E lá também tem o centro de desenvolvimento aliás, temos lá o nosso Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara com curso de engenharia, com curso de formação na área de computação, né? E lá a gente consegue também formar alunos nessa área da informática para que a gente consiga subsidiar o município, inclusive com desenvolvedores de toda aquela região ali dos Solimões. Então, a gente tem avançado bastante e, como eu disse, a gente tem outras ideias, outros projetos em andamento, mas a gente precisa de mais recursos para poder ampliar, porque não é simples, Massami. Quando eu crio um curso, eu tenho que criar laboratório, eu tenho que consolidar esses laboratórios, eu tenho que manter... Professores. Aí eu tenho que fazer concurso para professores. E aí tem todas essas questões. Mas e aí, da engenharia metalúrgica? O que você está sim, pensando? aí são dois pontos. Levar a medicina... Eu vou terminar com a metalúrgica. Levar a medicina para o interior é muito complicado porque eu tenho que montar laboratórios caríssimos que eu não tenho sequer. Por exemplo, hoje, as estruturas que eu posso abarcar com isso no interior do estado, né? E o que ficou mais fácil para o UEA ao longo dos anos? Ao invés de levar essa estrutura para o interior, trazer o interior para a capital. A gente traz os alunos para a capital, eles estudam, metade das vagas
da universidade para a área de saúde são destinadas a alunos do interior do estado do Amazonas. Eles vêm para a capital e daqui eles voltam para o interior. Eles são obrigados a voltar para o interior. Mas é bom quando volta, né? E daqueles que não voltam? Pois é, mas eles são obrigados a voltar para o interior. São obrigados? Pelo menos 2 anos. 2 anos. Ficar no interior do estado, para que eles possam... E assim a gente cria um ciclo desses alunos, o internato, o nosso internato, do curso de medicina, porque o nosso curso ele é assim, a gente não tem disciplina no 10º período, no 12º período. O curso, ele tem os 2 últimos anos do curso de medicina da universidade, o aluno já fez todas as disciplinas. Então, nos 2 últimos anos, ele só faz o internato. Né? Entendi. E aí ele se dedica ali à questão prática do atendimento à saúde. Nesse caso em particular, nós temos um internato rural, que foca em levar esses alunos com orientação para o interior do estado do Amazonas também, para ele se preparar para as dinâmicas que ele vai enfrentar, as tipicidades que nós temos aí no nosso interior do estado, que é totalmente diferente da capital. Professor, qual é a quantidade de vaga, por exemplo, que tem... A pessoa se inscreve para o EA, por exemplo, tem as cotas que são das cotas da pessoa que é negros, tem cotas indígenas, tem os deficientes. Qual é o percentual dessa cota? Do interior, por exemplo, uma pessoa que estuda, por exemplo, no município, lá em Carauari, por exemplo. Ele quer participar, quer fazer, por exemplo, a faculdade de medicina aqui em Manaus, por exemplo. Como é essa participação? Ele se inscreve e qual é a cota? Quantas vagas tem na medicina, por exemplo, na UEA? Na UEA nós temos 120 vagas para medicina. Vagas. Quantos vão para os pretendentes do interior? É metade. Então, metade é dividido por 61 municípios do Amazonas. Exatamente. É isso? Metade vai para os 61 municípios. E os 60 concorrem com o pessoal de Manaus. E como é que é selecionado? Não concorre. 60 é para o interior do estado. Para o interior. Pois o restante 60 é para a cidade de Manaus. Os outros, aí pode ser de ampla todo, exato, né? ampla concorrência. Aí é concorrência, né? Porque aí vem gente de fora, né? Vem gente de Boa Vista, vem de Rondônia, vem gente mas aí nós temos aí dentro desses 60% ainda a cota que a gente ainda tem esse detalhe. Mas antes de falar disso, Massami, só para concluir com relação à questão da engenharia metalúrgica, engenharia metalúrgica, a gente tem também essa outra questão. A gente tem um processo, tem um projeto pensando nisso, mas a gente esbarra nessa questão orçamentária para que a gente possa ampliar a atuação para criar laboratórios, contratar professores, enfim. Então a gente está com essa limitação agora para a criação de novos cursos. Mas a gente cria cursos, por exemplo, em caráter excepcional, que são os nossos cursos especiais, que rodam todo o interior do estado e isso tem um custo menor para a gente. Então a questão da engenharia metalúrgica ela está nesse patamar, não da criação do curso regular, mas agora de nós fazermos isso junto com a engenharia de mineração também, para que a gente possa fazer os cursos regulares com sede na capital e em alguns municípios próximos. Eu coloquei isso aqui, professor, porque é o seguinte, eu tenho um certo conhecimento e eu ando muito no segmento de eu ando em vários segmentos no polo industrial de Manaus. E há muitos anos, realmente, eu já fui várias vezes com vários reitores passados, reivindicar, como vereador da cidade de Manaus, pedir um curso de engenharia metalúrgica. Por que isso? Porque nós temos um polo pujante aqui, tá a Honda, tá a Yamaha, tá a Suzuki, tá a Kawasaki, tá a Madafra, quer dizer, nós temos aqui Tupã, nós temos aí mais de 15 empresas de motocicletas montadoras e tem mais de 40 empresas que são de segmento na área de fornecimento de peças, né? Aí ele diz assim, olha, acabou, não tem engenheiro mecânico em Manaus, aí vamos buscar aonde próximo? Aqui em Belém. Não, por que foram buscar em Belém? Eu vou lhe contar essa história. Não tem aqui, aí a empresa vai buscar os engenheiros... Desculpe, não é mecânico, é engenheiro metalúrgico. Vamos buscar em São Paulo. Aí, por uma questão cultural, não se adapta muito bem com o pessoal aqui de Manaus, né? E aí, por esse motivo, a empresa disse assim, não vamos buscar mais em São Paulo por uma questão cultural. E custa muito barato trazer um engenheiro metalúrgico de São Paulo para Manaus. Isso tudo onera no custo de produção, porque vem a família... Tantas férias, tantas passagens, né? Casa, aluguel pago pela empresa, então tudo isso aumenta o custo na produção, né? Custo da empresa. Aí as empresas iam buscar os engenheiros metalúrgicos lá em São Paulo. Aí a questão cultural, muitas das vezes, não se encaixa, né? Aí a empresa disse assim, não, agora vamos buscar em Belém do Pará. Aí acabaram os engenheiros metalúrgicos, mecânicos aqui do Pará. Aí agora vamos buscar onde? Vamos buscar no Nordeste. Né? Tanto que hoje
tem muita gente aqui no Amazonas, engenheiro mecânico, metalúrgico, que trabalha no segmento de duas rodas, pessoal que é de Paraíba, de Pernambuco, né? Então há uma deficiência, há uma carência de a Universidade Estadual do Amazonas devolver de volta essas pessoas de recursos humanos para o Polo do Açores. Por isso que eu fiz essa pergunta. Então eu fico feliz de saber que tem um projeto aí para ajudar, porque o Polo do Açores é um polo muito pujante no Polo Industrial de Manaus. E assim, com relação à engenharia mecânica, por exemplo, né? A gente não conseguia devolver tantos profissionais para a sociedade, né? Principalmente para o polo. E ainda aquém da carência, da demanda que a gente tem no distrito. Mas a gente tem cada vez mais conseguido devolver e devolver com melhor qualidade. Tanto que tem vários alunos da engenharia mecânica que ao longo do curso aí já se consolidam no próprio estágio, né? O pessoal fica brigando ali, isso sobe inclusive o valor do estágio para esses alunos, porque a gente tem formado com muita qualidade. Antes, sem demérito a qualquer gestão, a qualquer faculdade, né? O polo, mesmo tendo em várias universidades a formação desses alunos, desses profissionais, ainda optavam em buscar profissionais do Nordeste, principalmente, e do Sudeste do Brasil, né? Eu tenho um grande amigo, por exemplo, e muitos vieram e se consolidaram, fizeram família aqui e tudo, mas assim, eu tenho um amigo que está aqui há 23 anos, veio do estado do Rio Grande do Norte, casou com uma amiga minha amazonense, constituiu família aqui. Esse não vai mais embora. Não vai, mas já comeu o jaraqui, não sai mais daqui. Agora sim, a grande questão disso tudo, que assim como ele, outros tantos vieram, porque o Estado também, as indústrias não aproveitavam o próprio profissional formado aqui por uma série de razões. Sim. Mas hoje eles buscam menos, porque a gente consegue, de algum modo, ainda atender com qualidade. Que a grande questão disso tudo não é só formar com quantidade, mas formar com qualidade para que eles sejam, de fato, absorvidos pelo polo, né? Então, é importante você falar isso, Massami. O seu olhar da indústria nesse processo, ele é muito válido, porque a UEA, durante algum tempo, ela virou de costas, não só para o Distrito Industrial, mas para a formação em geral, também na administração pública. A ESO, que é a Escola Superior de Ciências Sociais, ela tem um papel fundamental na formação de profissionais que, de algum modo, vão atender também as prefeituras dos municípios, atender o Estado com a formação de profissionais na área da administração, economia e contabilidade. Só que a gente tem que entender o que o Estado precisa, o que a administração pública moderna precisa, não é? Então, isso tudo a gente tem tentado melhorar. Eu coloquei isso porque é o seguinte, a gente vê que nas administrações, eu não vou criticar porque são coisas que já passaram, mas assim, eu vi assim, mas por que tanto curso na área de ciências sociais, por exemplo, em várias calhas? Por exemplo, você vai lá em Tabatinga, que é um polo, lá ele tem ali Benjamin Constant, Tabatinga, Tonantins, Santo Antônio do Içá, naquela calha ali, tem uma potencialidade muito grande na área de piscicultura, né? Tem solo, tem isso, mas é uma opção lá, é uma questão de piscicultura. Mas o pessoal dá muita ênfase à ciência política, às ciências sociais, aí eu ficava olhando assim, mas por que não levar um polo de engenharia de pesca, o segmento de pesca? Então, eu sempre penso isso por calha do rio, que acho que esse é o desenvolvimento importante para o município. Que é o que a gente está fazendo. Eu sei disso, entendeu? Por isso que eu estou dizendo são essas perspectivas para, principalmente, a universidade estar presente nos municípios, que eu acho que isso é muito importante para o desenvolvimento, a questão acadêmica, a questão do recurso humano, né? Porque não tem coisa melhor do que você formar academicamente os profissionais, porque todos eles vão participar. Quando você diz assim, olha, 2 anos os médicos se formam e vão ter que voltar para o interior. Eu nunca esqueço, professor, eu estava numa dessas campanhas políticas do então senador Eduardo Braga, na época que ele se candidatou a governador, estava junto. Aí a gente estava lá em Tefé, eu acho que estava em Tefé. A gente estava num lago, numa noite, vou contar essa história, porque... Aí chegou um motor de polpa lá, disse, olha, eu queria falar com o governador Eduardo Braga e tal. Aí o governador Eduardo Braga era candidato na época e disse, não, vou recebê-lo, essa pessoa. Essa pessoa foi lá só para agradecer. Disse assim, olha, eu me formei para o UEA, eu estou como médico aqui em Tefé, graças a Deus essas vagas que o governo deu, um percentual para o interior, eu consegui conquistar justamente a minha posição e minha pretensão de ser médico. Quer dizer, cara, foi lá só para agradecer lá no lago. À noite, isso era umas 9 horas da noite, nunca esqueço disso. Então, por isso que eu sempre digo que é muito importante a participação
o pessoal do interior nessas cotas da Universidade Estadual do Amazonas, né? Espero que amplie mais essas vagas, não é isso? Ronaldo, você tem alguma pergunta na área tecnológica aqui, professor? Bom dia, professor André Zogaíba, é um prazer recebê-lo você aqui. Tem uma pergunta bastante interessante de mercado aí. A UEA está planejando criar algum laboratório de inteligência artificial para essa demanda nova do mercado, onde está funcionando, né, a nova tendência aí? Todo mundo se fala de IA, o que a UEA está criando iniciativa, algum núcleo, alguma coisa? É uma pergunta que eu queria fazer para o senhor hoje aqui. Obrigado, meu amigo, pela pergunta. É importante, é muito pertinente, inclusive, porque assim, hoje tudo envolve inteligência artificial. É uma coisa assim que, como o próprio Alan Turing, lá atrás, considerado o pai da computação, né, falava, né, quando a inteligência artificial vier, ela vai crescer de forma exponencial. Ele falava isso há, sei lá, 70 anos atrás, né? Então, é muito importante a gente analisar esse cenário. Hoje a gente vê inteligência artificial na medicina, na economia. Eu estava conversando no início da gestão com o Denis Mineve, da Bemol, e ele me falou isso. Ele falou, olha, ele estudou economia, estudou em Stanford, e a gente trocou uma ideia muito bacana sobre mercado, sobre a questão da projeção das empresas, como é que a gente pensa isso, né, da formação da universidade. E ele falava, ó, lá atrás, quando eu estudei economia, estudar a questão da econometria de uma forma manual, em que a gente fazia os cálculos de regressão, era o que havia de mais top, era a crista da onda. Hoje, com redes neurais, com desenvolvimento de softwares que fazem o cálculo e diminuem a margem de erro, eu saio de um R ao quadrado, que é o nível de acurácia dos modelos econômicos, matemáticos, na verdade, não só econômicos, dos modelos relacionais, né, de função. Eu saio do R ao quadrado de 78%, de 88%, de 82%, que geralmente é nessa faixa aí, eu saio para uma acuracidade de 98%. Então, assim, é gritante, né? O quanto o nível de entendimento dessas machine learning podem trazer de retorno para uma empresa como a Bemol, ou para o governo, ou enfim, para uma área como a medicina, como a saúde como um todo, enfim. Então a universidade ao longo do tempo tem se estruturado, e agora, mais recentemente, com o surgimento dessas tecnologias mais apuradas, a universidade já estava preparada para isso, porque nós temos laboratórios na EST muito fortes nessa área. Então, nós temos o próprio Hub, que é o nosso hub de laboratórios que desenvolve inteligência artificial. Nós temos a Academia STEM, que trabalha com inteligência artificial. Nós temos os laboratórios do professor Maurício, que já trabalham com machine learning e inteligência artificial. No próprio CESIT, em Itacoatiara, nós temos há muito tempo já também isso. Na área da saúde, nós estamos desenvolvendo agora um grande projeto com a Samsung, dentro dessa perspectiva, tanto na escola de saúde, como também na escola do direito, que vai começar agora. Então, assim, a UEA, ela não só estava preparada, como ela está se estruturando dentro desse processo nas mais diversas áreas, porque não tem para onde a gente fugir. A gente economiza muito tempo, né? Por exemplo, eu chego com um chatbot, por exemplo, seja ele qual for, e dependendo do nível de programação, da acurácia do sistema, eu consigo pedir para ele fazer uma linha de comando para mim dentro do... Ou seja, eu não preciso mais nem desenvolver determinado software, eu só preciso apurar a indentação do algoritmo, as linhas de comando, e ver se o software está fazendo o que eu quero. Eu já peço para o chat já fazer a programação. O próprio sistema programa. Então, assim, é um negócio surreal. E, além disso, a gente tem processos de formação nessa área. No Ocean, da Samsung, na própria Academia STEM, nós temos o laboratório Ludus, dentro da universidade, que tem esse processo não só de formação, mas também de desenvolvimento, usando isso também para o desenvolvimento de jogos. Então, assim, as aplicações que a gente tem dado com a inteligência artificial dentro da universidade hoje, não só no processo de formação, mas no processo de desenvolvimento, hoje são imensas. Então, eu tenho muito orgulho, sou entusiasta dessa área, estudei na escola técnica, processamento de dados. Então, assim, o que eu vi lá atrás, quando eu estudei há 25 anos atrás. Está acontecendo agora, né? Está acontecendo tudo agora, e assim, de uma maneira muito forte. A gente entende aqui, o Digão aqui, o nosso parceiro também, já vai estar
utilizando inteligência artificial aí também aqui. Logo, logo eu já falei para ele que ele vai ser substituído aí pelo um software, mas por enquanto não. Assim, para o interior, tem alguma iniciativa de estar levando isso para o interior? Já tem algum núcleo hoje, professor, hoje, pensando, né, nessa demanda? Tem, nós temos um núcleo já consolidado de curso regular, ou seja, todo ano abrindo turma, com professores excepcionais lá em Itacoatiara, né, que é o nosso polo no interior, tanto da engenharia florestal como dos cursos na área de informática, como eu falei logo no início. Mas, assim, a ideia é que a gente crie cursos realmente que possam rodar por todo o estado, né? E assim, a gente já tem essa consolidação em Itacoatiara, que vê toda essa área dos Solimões ali, mas a gente tem, por exemplo, lá em Parintins, né, o Okara, que é um projeto em parceria com a Samsung, um projeto grande. A Samsung é a maior pioneira, né, assim, investimento, assim, a gente percebe ali dentro da UEA, uma das maiores. Nós temos uma série de empresas que fazem P&D com a universidade, mas atualmente, em termos de recursos, a Samsung é a que mais aporta. Mas a gente tem tentado ampliar, né, as parcerias com outras indústrias, porque, assim, não é só a obrigação estadual, a obrigação legal de repassar o recurso para a manutenção da universidade. Como eu disse, a manutenção a gente consegue fazer o nosso feijão com arroz, mas a gente tem que comer um filé de vez em quando, um macarrão. Então, é dentro dessa fazendo uma analogia aí alimentar, né, que a gente precisa de mais recursos para que a gente possa realmente ter o diferencial. E essas empresas, por meio da obrigação legal, da lei de informática, da lei do bem, elas têm também aportado uma quantidade de recursos para a gente desenvolver pesquisa. A gente teve andado, né, Massami, em algumas empresas aqui no Polo, e a gente percebeu que eles estão pedindo, clamando, vocês têm algum curso aí de inteligência artificial? Não são empresas do Polo da lei de informática, né? Como empresas do Polo de 2 rodas. E eu falei, olha, isso é uma coisa muito, muito interessante essa pergunta. E eu acho interessante que a universidade se prepare para esse momento, né, para esse boom aqui da era. Porque lá em São Paulo, por exemplo, no estado de São Paulo, só se fala nisso hoje. Aí aqui em Manaus, o Massami é aluno. A gente já está começando. Estou tentando aprender o comando ainda do inteligência artificial, né, para poder a gente maximizar o tempo e minimizar o custo, né? É isso. Você vê que as grandes incorporações hoje, né, até na área da compliance estão usando inteligência artificial, né? Impressionante isso, em várias áreas, né? Como eu falei, assim, hoje o que você precisa saber é saber o que pedir e como pedir. Mas isso tudo é intuitivo. Você pede do sistema, o sistema ele vai processar a informação e vai te dar uma resposta. Se aquela resposta não estiver de acordo com o que você pediu, você muda a pergunta, vai modulando É verdade. Até que você tenha de fato aquilo que você quer. Isso é para linha de comando, para escrever texto. Vamos lá, a linha de comando que eu digo, só para deixar claro, é para programação, para ele te dar um algoritmo identado sobre o que tu vais programar. É para a área da medicina, é para você produzir texto, é para você produzir música, é para você produzir imagem. Então, assim, a diversidade de campos de atuação, né, é muito grande. Você sabe, professor, eu estava outro dia tomando um café com o superintendente Bosco Saraiva. Sabe que o Bosco Saraiva ele é compositor, ele gosta muito de samba, já compôs muita samba, né? A música. E tá feliz, né, que o Botafogo dele ganhou, né, ganhou campeão, tudo, né? Ganhou tudo, né? Aí ele disse assim, rapaz, vamos ver se inteligência artificial IA vai compor uma música de samba. Ele colocou lá um enredo lá que ele queria. Em 1 minuto, o inteligência artificial compôs uma música de samba. Assim, foi interessante. Falei, nem sabia nesse nível que estava chegando, né? Impressionante isso. Né? Eu fiz um dia desse, você estava com a minha esposa, né? E estava testando uma série de situações. Aí eu falei pra ela, ó, fiz isso aqui pra ti. Ela viu o que eu tava fazendo. Eu pedi pra fazer um poema com as características dela, físicas, né? E quando ela ficou lindo, ficou perfeito, né? Eu falei, olha, amor, que eu fiz pra ti. Ela, não, quem fez foi a mulher, né? É complicado, né, cara? A gente tenta agradar, mas aí é difícil. Aí ela chegou e falou bem assim, ó, quem fez foi o computador, não foi tu, não. Eu falei, mas foi eu que pedi. É verdade. Outro dia um amigo meu era aniversário justamente da esposa dele, né? Aí disse, ó, acho que o que eu vou mandar? E eu escrevi, perguntei, olha, hoje é aniversário da fulana, tal, do meu amor, tá. Aí fez um texto. Aí você manda pra tua esposa. Aí ele mandou, né? Ela disse, poxa, você tá escrevendo muito bem. Mas, professor, assim, eu agradeço o seu momento. Deixa aqui. Eu só fazer um parênteses rapidinho, desculpa te interromper. Qualquer dúvida sobre os cursos que a gente tem, a gente está sempre divulgando no nosso Instagram, @UEA_oficial, no nosso Facebook, mas também na nossa página oficial, que é www.uea.com.br.
Eu vou repetir, www.uea.edu.br. E lá você vai conseguir ver os cursos, tanto nessa área como em diversas outras áreas do conhecimento que a UEA oferece aí para a sociedade. Eu acho que isso vai dar, na verdade, um ganho, né, no conhecimento, assim. Então a gente tem que se preparar para esse momento, né, educacional, para os alunos em si. Um curso bastante interessante, a gente tem olhado aí, curso de administração, por exemplo. O prompt lá que você dá o comando lá, ele consegue resumir, fazer muita coisa em questão de segundos, né? Que você demoraria um tempão para fazer lá vou te mandar um documento, preciso te mandar um projeto. Ele consegue escrever o projeto. Isso aí a gente, de forma bem inteligente, se você souber dar o comando perfeito. Eu fiz recentemente em São Paulo um curso chamado Engenharia de Prompt, para entender, né? Eu era curioso, fui fazer esse curso de Engenharia de Prompt. E aí ele falava sobre a IA generativa, que é a nova tendência agora da IA. Como nós vamos fazer, dar o comando certo, aquilo lá, ganhar o tempo para ela poder entender, porque senão ela te dá algo meio frio. Então você precisa saber daquela informação quente, né, professor? Então eu acho que a UEA, acho que ela deve se preparar para um curso desse. Eu estou trazendo aqui uma demanda de alguns clientes do distrito que a gente visita, e eles têm pedido, olha, eu queria dar um treinamento aqui para os meus funcionários. O que a UEA tem para oferecer hoje, assim, de cash, assim, para... A gente faz diversos cursos, como eu disse, abertos ao público, mas a gente também pode trabalhar sob demanda. Então, se tiver alguma situação específica, e aí eu já deixo aqui, aproveitando todo o espaço do programa, como eu disse, a Voz é Sua é um programa já consolidado aqui na capital e no interior do estado, em todo o Amazonas, para que procurem a universidade. Então, assim, a universidade está de portas abertas. O interessante da UEA é que, assim, a gente não tem... aquele rigor enorme, burocrático, que demora muito tempo. A gente segue a burocracia, a gente segue a legislação, o direito administrativo, como tudo preconiza a nossa legislação, mas a gente busca otimizar, dar eficiência e eficácia a esse processo, para que a gente tenha capacidade de fazer isso de forma eficiente, né? Então a gente consegue diminuir o tempo. Então, várias empresas querem fazer P&D com a UEA porque a UEA faz as coisas de forma rápida, né? Várias empresas querem fazer parceria com o curso na UEA porque a gente faz as coisas de forma rápida, né? E a gente consegue também, como eu digo sempre, né, pra gente que é administrador, o problema não é a burocracia, são as disfunções do modelo burocrático. Então, às vezes, as pessoas se apegam nas disfunções e a máquina roda de maneira muito lenta. Então, a gente está tentando eliminar disfunções para que os processos sejam céleres. E, nesse sentido, é só procurar a universidade. A gente tem moldado o curso para formação no governo. A gente está aí com uma parceria muito importante agora, recém-assinada com a Secretaria de Segurança, e nesse processo de formação a gente vai moldando os cursos para formação lá, como a gente faz em diversas outras áreas, como também em empresas do distrito. Então, o nosso objetivo é formar, seja na área pública, seja na área privada. Então, quando tem essas demandas, a gente chama os professores da área para que eles possam compor, que seja um curso de extensão, um curso de formação mais aprofundado, um curso de especialização no nível da pós-graduação, e assim a gente vai tentando equacionar essas demandas. A gente já tem cursos prontos que estão disponíveis à sociedade, todo mundo pode se inscrever, concorrer, na verdade, se inscrever. É só visitar o nosso site, mas é óbvio que a gente também tem projetos em que a gente trabalha sob demanda. Obrigado, professor, pela resposta. Alguma coisa ainda, Massami? Não, já estão 7 horas e 56 minutos, nossa grande Manaus. E vamos encerrar. Vou pedir para o professor agradecer a presença do professor Zogaíbe. Daqui a pouco nós vamos gravar ali um podcast para ele ter outras perguntas mais específicas sobre o UEA, sobre a questão de inovação, sobre a questão dos desafios. Mas vou pedir para o senhor concluir aí, se eu tenho um minuto aí, porque nós estamos aí com o tempo já estourado. São 7 horas e 57 minutos. Às 8 horas, já o nosso querido Walter Yara está nos aguardando aí para tocar Amazonas, a força total. Filho, para você despedir aí. Meus amigos, obrigado. Só tenho a agradecer. Sem falsos elogios aqui, o Massami é um cara fantástico, então eu tenho um carinho imenso aqui por você, meu amigo, por toda a sua trajetória, toda a sua história. Então, ter sido convidado para estar aqui por você em particular é algo realmente que nos deixa lisonjeados e agradecidos. Então, eu tenho aqui um agradecimento em nome de toda a Universidade do Estado do Amazonas por poder estar aqui no espaço divulgando o trabalho. Então, assim, tudo que eu falo aqui não é o André só, eu falo em nome de toda uma comunidade acadêmica de 25 mil pessoas que desenvolvem diversos projetos. Tem projetos aqui que fogem
aqui, inclusive, são projetos tão específicos, tão importantes, tão bonitos, que eu não conseguiria aqui, não consigo espaço de tempo, nem ter condições de explicar. Então, só de eu poder falar e poder falar da universidade, falar dessas pessoas que são importantes para o estado do Amazonas, para mim já é algo extremamente importante e satisfatório, porque, como eu disse no início, eu estudei na UEA em 2001. Né? Então a UEA mudou a vida desse médico que chegou de barco lá com vocês, ela mudou a minha vida também. Então a UEA ela tem mudado a vida de inúmeros, eu não vou falar só de amazônidas, vou falar de amazônidas, né? Porque são brasileiros, claro, são brasileiros que vivem inclusive aqui, estrangeiros que estudam conosco, das mais diversas regiões, que se tornam amazônidas por estudarem aqui conosco. Então a universidade mudou a vida de muitos amazônidas e eu espero que a gente continue fazendo isso sempre da melhor forma possível. Muito obrigado. Obrigado, professor. Realmente a universidade muda a trajetória do indivíduo, do cidadão, porque a formação acadêmica é a coisa mais importante para que você possa progredir na vida. Isso aí.